Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou comentar o debate entre o Bloco de Esquerda e o PS. Vamos lá o que é que eles têm a nos dizer, desde que não seja ataques entre uns e outros. Vamos lá ver. E já agora não se esqueçam, comentem, deem um like, subscrevam e essas coisas. Vamos lá. Muito boa noite a todos. Arranca hoje na SIC a série de debates entre líderes políticos rumo às legislativas de 18 de maio. Esta noite estão frente a frente Pedro Nuno Santos, do PS, e Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Temos 30 minutos e ditou o sorteio que começa o secretário-geral do PS e termine a coordenadora do Bloco de Esquerda. Muito boa noite, Mariana Mortágua. Boa noite, Pedro Nuno Santos. Com Donald Trump a rasgar alianças, a impor tarifas pesadas sobre a Europa e o resto do mundo, a ordem económica mundial pode estar, segundo muitos, à beira do colapso. E, ao mesmo tempo, a Europa está a preparar-se para fazer um esforço sem precedentes no investimento em defesa, a somar aos compromissos já assumidos no âmbito da NATO. Ora, no seu... Isso é que eu acho que a Europa está a fazer uma cagada, a andar a gastar 800 bis em defesa, ou seja, em guerra, quando o equipamento militar não enriquece ninguém, não traz melhor qualidade de vida a ninguém, é que eu acho um grande erro. Tudo bem que eles gastem algum dinheiro, mas tanto, pá, acho que é um erro. programa apresentado no sábado assume que Portugal terá de aumentar a despesa em defesa, mas não inclui nas contas por ser excepcional e imprevisível. O que lhe pergunto e que as pessoas também Ou certamente seja, a tal maquiagem nas contas que é para ninguém ver que teve um déficit maior que o que era esperado. querem saber é até que ponto é que consegue garantir aos portugueses que este investimento em defesa não vai afetar as despesas sociais. Bom, antes de mais, muito boa noite. Não para um governo do Partido Socialista é impensável que o investimento na defesa ponha em causa o nosso Estado Social, o nosso Serviço Nacional de Saúde, nosso sistema público de pensões, a nossa escola pública. E, portanto, isso é um dado. Obviamente que o aumento da despesa com defesa tem consequências e é por isso que nós devemos pugnar no espaço europeu para que haja mutualização da dívida e seja financiada através da dívida europeia. Acho que essa é a melhor forma de nós não pormos em causa os Estados sociais dos Estados nacionais da União Europeia e pôr em risco também a própria democracia, abrindo espaço ao crescimento de projetos populistas. Portanto, a União Europeia, desde a pandemia, que foi percebendo a sua dependência. A dependência face a matérias-primas e produtos manufaturados de outros pontos do globo, a dependência energética e agora a dependência da defesa do quadro da aliança. Principalmente a dependência energética, porque Portugal não, a Europa não é autossustentável em petróleo nem em gás. E isso aí foi um erro crasso ter ficado completamente dependente da Rússia em termos energéticos. Foi um erro crasso. Atlântica. Ora, obviamente, para nós diminuirmos esta dependência, para além da necessidade de industrializarmos a economia europeia, nós precisamos de ter maior autonomia do ponto de vista da defesa. Isso implica investimento em defesa, que nós podemos e devemos aproveitar também para modernizarmos e industrializarmos a nossa própria Mas qual é economia. a meta que Portugal está disposto a aceitar, nomeadamente na Cimeira de junho em Haia? Nós ainda estamos longe dos 2%. E por isso nós temos também de ser francos com os nossos parceiros europeus. E julgo que é do interesse de todos os Estados-membros da União Europeia que o aumento da despesa com defesa não ponha em causa o Estado Social. E por isso, um governo liderado por nós não se coloca à margem do esforço europeu para aumentar a despesa em defesa, mas vai fazer tudo para que esse aumento seja progressivo, não ponha em causa o Estado Social e possa haver assunção de responsabilidades a nível europeu. Mas em que é que Portugal aumentar a despesa na defesa, que eu chamo de financiar a guerra, porque para mim isso é financiar a guerra, em que é que isso dá melhor qualidade de vida às pessoas? Não dá, não dá. É tentar maquiar o desenho de maneira bonitinha, porque isso não dá melhor qualidade de vida a ninguém. Mariana Mortágua, tem a mesma visão? Considera que um investimento em defesa como aquele que está previsto e eventualmente venha a aumentar, não porá em causa o Estado Social? Dificilmente. Acho que. Boa noite, antes de mais. Acho que se há dinheiro e tem de haver, ele tem de ir para os serviços públicos. Falta muito dinheiro na saúde, falta certamente muito dinheiro na habitação. Eu concordo em certa parte, porque não é em serviços públicos, é infraestrutura que é necessária para a população usar. Não tem que necessariamente ser aumentos de ordenados, aumentos de pensões, aumentos de subsídios, não tem necessariamente que ser isso. Tem que
Se há excedente, é primeiro pagar a dívida e depois sim melhorar a infraestrutura portuguesa. Isso concordo. Se queremos proteger as democracias, é aí que temos de gastar o dinheiro. Podemos discutir sobre segurança e soberania, e acho que esse é um debate importante. Segurança e soberania na nossa infraestrutura energética, segurança e soberania nos nossos aeroportos. Segurança e soberania da infraestrutura. Isso é de rir, é de rir. Portugal não tem soberania em nada de que seja energético. A nossa energia vem de fora, vem de outros países. Opa. Segurança e soberania na nossa infraestrutura digital, na forma como temos ou não temos autonomia tecnológica. Outra coisa é investir em armas, comprar mais armas. Eu chamo a isso financiar a guerra, porque basicamente é financiar a guerra. Porque ninguém no seu perfeito juízo vai produzir armas para depois ficarem em estoque. Isso não existe, isso é simplesmente para depois serem usadas contra alguém. E é precisamente para aqui que a União Europeia se encaminha, com mais 800 milhões de investimento, desviados uma parte deles, mais a Alemanha que quer outros tantos, desviados uma parte deles dos fundos de coesão. E aquilo que é preciso dizer, e é preciso dizer a verdade, é que a União Europeia não precisa de mais armas, nem para se defender, nem para apoiar a Ucrânia. A União Europeia tem 3 vezes o orçamento da Rússia, a União Europeia é exportadora de armas, a França é o segundo maior exportador. Eu nunca pensei que eu iria concordar tanto com uma bloquista, foda-se. Eu estou a concordar com ela, quem diria? Devo ter febre, eu só posso, só devo ter febre. Pá, eu concordo com o que ela está a dizer. De armas do mundo. A Alemanha, com o governo socialista, fornece 1/3 das armas que Israel está a utilizar no genocídio da Palestina. A Europa tem mais soldados no ativo que os Estados Unidos da América e gasta Portugal, em percentagem do PIB, mais do que gasta a Espanha ou a Itália. É mentira que nós precisemos de gastar mais dinheiro em armas, é propaganda, é mentira que a Europa esteja... Isto é basicamente financiar a guerra, que é, eu vou produzir uma coisa que vou usar contra alguém. A narrativa é esta, basicamente. Portugal esteja no risco iminente de ser invadida. Também não concordo com isso. Portugal não tem... Quem é que quer Portugal? Portugal nem produtos, nem reservas, tem nada, nem de petróleo, nem de gás, não tem nada. Quem é que quer invadir isto? É tudo propaganda, como ela diz. É uma propaganda que está a desviar recursos que nós precisamos não só para a saúde, não só para a educação, mas também para as alterações climáticas. Já te espetaste. Essas alterações climáticas é um erro, na minha opinião, que é, vou sacar mais impostos ao burro pagador de imposto, na narrativa de que é para baixar o efeito estufa e baixar o CO2, mas pagar mais imposto não polui menos. Desengane-se quem pensa isso. 800 milhões que a União Europeia quer gastar e que os partidos acriticamente aceitam em mais armas, eram para combater as alterações climáticas, que são a emergência dos nossos tempos. A Europa não precisa... Eu não concordo com isso. As alterações climáticas não são nenhuma emergência. Tudo bem que temos que cuidar do ambiente, mas os portugueses preferem saber o que é que vão comer amanhã e onde é que vão morar amanhã do que as alterações climáticas. Este investimento? Eu percebo a posição do Bloco de Esquerda, mas o Bloco de Esquerda não corre o risco de assumir responsabilidades governativas. E nós, no quadro da União Europeia, temos responsabilidades perante os nossos parceiros. E, obviamente, que foi identificado por todos a necessidade da União Europeia ser mais autónoma e depender menos dos Estados Unidos para a sua defesa. Ora, isso implica investimento e, obviamente, com o Partido Socialista no poder e comigo a Primeiro-Ministro, era impensável que Portugal se colocasse à margem de um esforço que deve ser europeu. O PS já tinha manifestado disponibilidade para dialogar com o Governo sobre o aumento dos gastos na defesa antes das eleições legislativas. Deixe-me só perguntar-lhe, para ficar claro, se esse diálogo já começou ou não. Existiu um determinado momento, quando o Primeiro-Ministro quis antecipar a meta dos 2%, teve um contacto comigo e teve o apoio imediato da minha parte para nós podermos assumir o compromisso de antecipar a meta dos 2%. E se 2% não chegar para defender a Ucrânia e para defender a Europa? Quer dizer, nós aí já estamos a entrar num debate que é extemporâneo. Quer dizer, porque neste momento nós não é tão extemporâneo assim, porque temos ouvido números de passar de 2% para 3% ou para 3,5%. Mas não há números ainda em cima da mesa em negociação concreta, não é? E nós ainda estamos... Coitado daquelas pessoas que estão a morrer na guerra e vós é só pensar em financiar ainda mais a guerra. Em vez de estar a pensar assim, vamos negociar, que é para apaziguar as emoções e acabar com a guerra, ter um tratado de paz. Não, vós querer financiar cada vez mais a guerra. Eu acho isso errado, completamente errado.
longe dos 2%. E, portanto, não tem um plano B no caso de haver outros números? Não, nós temos de participar nas negociações e depois, no quadro das negociações, vermos a melhor maneira de corresponder àquilo que é o esforço europeu. Agora, não vamos antecipar uma negociação que ainda não se iniciou. Falava que a Mariana Mortágua não tem, enfim, uma posição de poder assumir um cargo de governo, mas coloquemo-la nessa posição, Mariana. Imagino que seria a Mariana, enquanto Primeira-Ministra, a sentar-se em junho, em Haia, na cimeira da NATO, onde se poderá decidir esse aumento, ou num Conselho Europeu, com a União Europeia a incentivar um maior investimento. O que é que a Mariana faria? Diria que não gastamos mais em armas, nem nós, nem a União Europeia. A União Europeia tem que parar de exportar armas em vez de investir mais em armas. Quem acha que construir armas e criar mais armas é um projeto futuro é porque quer mandar os filhos para a guerra. Fragilizando a posição. Concordo. Eu devo ter febre. Eu concordo com ela. Eu devo estar com febre. Isto é a verdade. A von der Leyen já disse que se for preciso que manda as pessoas para a guerra. Mas eu não vou para a guerra. Eu não vou estar a morrer porque políticos decidiram. Eu estou-me a cagar para os políticos. Estou-me a cagar para eles. Mais armas. Portugal? A União Europeia, a ideia de que a União Europeia não tem meios para se defender e está em defesa é uma ideia falsa, errada. A União Europeia tem as armas, tem os meios, tem um orçamento, tem os soldados e pode ter uma cooperação para, obviamente, organizar a sua segurança, os seus armamentos, e nada disso está em causa. Pedro Nuno Santos dizia que tem compromissos no quadro da União Europeia. São compromissos, na verdade, no quadro da NATO. NATO, que é dirigida por um rei louco. E da União Europeia os investimentos também. que são feitos no quadro... Nós estamos aqui a falar de uma discussão europeia. Deixa-me terminar. Os investimentos que são feitos no quadro da NATO são armas a serem geridas por um general de um rei louco. Porque as regras da NATO dizem que quem gere e coordena os armamentos europeus é um general norte-americano. Não é um aliado. Deixou de ser um aliado. Digo eu, e diz toda a gente. Aliás, estamos numa plena guerra comercial. Podemos também falar sobre ela. Há coisas que as pessoas esquecem, que o Trump é o presidente dos Estados Unidos, não é o presidente da Europa. Ele tem que zelar pelo bem dos Estados Unidos. Não estou a dizer que o que ele está a fazer é certo, não é? Porque só está a dar cabo da vida dos americanos. Mas ele é o presidente da América, não é o presidente da Europa. Ele tem que zelar pelo bem da América. Há pessoas que se esquecem dessa merda. Sobre a incapacidade falar, da União Europeia para responder e do governo português para responder. Irresponsabilidade é dizer a alguém que nós temos que gastar mais em armas, que construir mais armas, que criar mais armas e que pomos em causa o dinheiro para combater as alterações climáticas e apresentar-se... Quando vês com as alterações climáticas é que tu te espetas ao comprido. Isso não é uma prioridade para agora. Isso é mais lá para a frente. Quando as pessoas tiverem o assunto da habitação resolvido, quando as pessoas tiverem o assunto dos salários resolvido, isso não é uma preocupação para agora. Esquece isso. E apresentar essa como uma posição responsável. É a pedagogia do realismo que nos vai fazer levar e vai nos fazer entrar numa corrida para a guerra e que nos vai desviar daquilo que é realmente importante, que são as alterações climáticas. Pico final para Pedro Nuno Santos, para saltarmos o tema? Não há nenhuma corrida para a guerra. A União Europeia precisa defender a sua democracia. E a democracia defende-se também, obviamente, com força política, e a força política é tanto maior. A União Europeia, a democracia já tem pouca, porque daquilo que se vê está a fazer muita censura a nível de redes sociais e a nível de internet. Está a fazer muita censura. Maior quando for também a força militar. E obviamente que a União Europeia, no quadro de um mundo dependente, em que a União Europeia tem estado dependente da NATO para a sua defesa, obviamente que investir na defesa é essencial para preservarmos a União Europeia tal como a conhecemos. E, portanto, deve haver uma preocupação, obviamente, em fazermos investimento ao mesmo tempo que defendemos o Estado Social. Isso não é impossível. Há muitas formas de o fazer, uma delas é a emissão de dívida europeia. Além deste aumento de despesa em defesa... Ou seja, vamos endividar o povo europeu só para financiar a guerra. Opa, que burrice tremenda. Isso é uma burrice tremenda. E ainda dizem que não é financiar a guerra, é financiar a nossa proteção. É isso. Temos uma instituição internacional que aponta para um forte abrandamento económico, fala-se nomeadamente até em recessão. As propostas do Bloco de Esquerda baseiam-se num cenário de crescimento e de aumento da receita, mas se vier aí uma recessão como a de 2008, ou pior, Mariana Mortágua, da parte do Bloco, quais seriam as prioridades que teriam de cair para fazer face a esse momento? Certamente não é criar mais armas, porque não é assim que se defende a democracia e a União Europeia tem um armamento mas entre mais as vossas principais apostas e bandeiras? Há várias é uma coisas... ideia muito romântica das relações internacionais. Como digo, tem que haver sempre guerras, que é para a indústria das armas ser viável, porque se não houver guerras, a indústria deixa de ser viável, porque ninguém vai produzir armas para ficarem em estoque. Isso não existe.
As empresas que produzem armas têm que haver guerras, elas deixam de produzir armas porque não é viável. Ou seja, se a Europa quer produzir ainda mais armas, quer investir em mais armas, é para atacar alguém. Essa é a realidade. É para financiar a guerra. Não corresponde à realidade do mundo em que vivemos. Eu não quero retomar esse debate, mas descredibilizar sistematicamente os princípios da esquerda, as propostas da esquerda contra investimento em armamento e para investir no Estado Social, contra a propaganda e a mentira de mais e mais armamento. Se tu investir em Estado Social, que vais dar mais dinheiro a quem não quer fazer nada, esquece. Investe em infraestrutura, que é preciso. Infraestrutura. Não dá um bom contributo, nem é responsável. A União Europeia tem um orçamento suficiente, tem 3 vezes o orçamento da Rússia, tem como se defender da Rússia, claro, porque há uma propaganda e um lobby da indústria do armamento no qual a União Europeia põe todas as suas esperanças para conseguir recuperar. Claro, porque foi assim que o euro deixou de desvalorizar. Eu não sei se repara, mas nos últimos dias o euro tem valorizado bastante. Porquê? Porque há a promessa de investimento na indústria das armas. E isso aí dá muito dinheiro. Para uma economia que foi esmagada pelas políticas de austeridade. E essas diferenças já ficaram claras, defendidas Mariana, pela política do realismo. Falemos do momento de incerteza e do que pode estar para vir. Para já, acho que é de notar o facto de tanto a Comissão Europeia como o próprio Governo estarem atarantados. Não fazem ideia do que é que vão fazer, precisamente porque sempre contaram com o realismo das coisas como elas são. E, portanto, não sabem o que fazer perante este ataque sem precedentes de Trump, das tarifas, que faz porque pode, é uma jogada de poder. Ele faz porque sabe que ninguém pode retaliar, porque toda a gente é dependente dos Estados Unidos. Eu não estou a dizer que ele está a fazer bem, ele está a fazer merda, tá? Porque quem vai sofrer com isto é o povo americano. Mas ele sabe perfeitamente que o povo americano sofre, mas os outros países vão sofrer muito mais, principalmente aqueles que são dependentes dos Estados Unidos. Para esmagar os outros países. Mas isso já percebemos. O que é que o Bloco de Esquerda faria se fosse governo? E que tem que ser respondida desde já. Para já é preciso saber qual é a resposta tarifária a Trump. Não pode ser uma resposta generalizada, porque isso aumenta os preços e tende a aumentar a inflação, mas pode ser dirigida a setores que vão ter ao eleitorado de Trump, setores importantes de exportações. Em segundo lugar, é preciso pensar quais são as exportações que podem ser substituídas. Indústria farmacêutica. Nós exportamos, mas também importamos dos Estados Unidos. E pode haver uma substituição de importações. É preciso apoiar a tesouraria das empresas que, no curto prazo, possam ter um impacto das tarifas norte-americanas, assumindo que é um impacto... Vais andar a financiar empresas com dinheiro público? Não, caga nisso, não. É dar boas condições para as empresas se desenvolverem. Não andas a meter dinheiro nas empresas, dinheiro público. Não faças isso. As empresas têm que ser eficientes. Impacto temporário. E é preciso, obviamente, ter industrialização. E aqui entramos na conversa e no discurso e na estratégia sobre soberania e que instrumentos é que nós precisamos para industrializar o país. A soberania depende também da nossa capacidade de defesa. A defesa da soberania. Eu tenho muita dificuldade em discutir soberania com quem acha que é inevitável termos todo o nosso sistema elétrico nas mãos de um Estado estrangeiro. Tem toda a razão. Ela agora tem razão, ela. Porque nós não temos... a nossa eletricidade de Portugal não é produzida cá. Tipo, é produzida cá, mas tipo, é muito pouco. O resto vem de Espanha e de França e por aí fora. Ela tem razão no que falou. E, portanto, acho que essa discussão acaba nesse momento. Deixe-me recentrar o debate, Mariana Mortágua, até porque há pouco falávamos desta questão muito importante. Todos nós nos lembramos do que aconteceu com a grande crise financeira, com a perspectiva de uma nova recessão. Pedro Nuno Santos, o senhor apresentou o seu programa, apresentou uma série de medidas, o PSD veio criticá-lo de que esta era uma receita para o desastre. Algumas daquelas medidas que ele elencou no sábado ficarão comprometidas se a situação económica mundial se alterar substancialmente? Eu espero bem que não, e não há razões para isso, até porque o programa que o Partido Socialista apresentou e as medidas que apresentamos têm um valor que é de 1.700 milhões de euros. E é suficientemente prudente, aliás, no seu entender? eu ouvia o PSD e Luís Montenegro criticarem a dimensão das nossas medidas quando uma só medida do governo da AD ou da AD representa entre 1.500 a 2.000 milhões de euros, que é a redução do IRC. E fez muito bem ter feito isso, porque isso faz com que as empresas tenham mais dinheiro para pagar melhores salários, para investir em tecnologia, para investir no serviço, para investir no produto. Opa, quem diz que gastar dinheiro numa merda é pior do que gastar na outra,
quando o governo da AD fez muito bem em baixar o imposto sobre as empresas, está a dizer merda completamente. De facto, uma diferença muito grande entre nós e a AD. Nós queremos pegar nesta capacidade financeira do Estado e ajudar as famílias, os trabalhadores e os pensionistas, enquanto que a AD quer canalizar essa... Seja ajudar os trabalhadores, ajudar entre aspas, não é? Se for baixar impostos para o trabalhador ganhar mais, concordo. Agora, dar subsídios? Não concordo nada. Nadinha. este valor para algumas empresas, para uma minoria das Mas empresas. pode garantir que este programa é suficientemente prudente no contexto atual? O que nós precisamos, no que diz respeito ao atual contexto, é ter uma política de proteção da nossa indústria, da nossa economia, que nós não vimos até agora. Aliás, nós vimos o governo do PSOE em Espanha a reagir logo de imediato, e do governo português nós não tivemos uma única palavra, não tivemos um plano, houve reuniões. E, na realidade, nós temos vários setores que... Uma coisa é certa, se o governo português reage a qualquer coisa que seja das tarifas do Trump, o Trump asfixia a economia portuguesa. Não tem hipótese, a economia portuguesa não tem hipótese com os Estados Unidos. Nenhuma. Vão ser atingidos diretamente, e temos setores que vão ser atingidos indiretamente. É o caso da indústria de componentes automóveis. E nós precisamos de uma estratégia, desde logo, para diversificar, e o quanto antes, para diversificar as nossas exportações. E conseguirmos apoiar a nossa indústria a olhar para outros mercados, seja na América do Sul, seja nos países de língua portuguesa ou na Ásia. E nós não vimos até agora a ser apresentada uma estratégia que ajude as nossas empresas que dependem do mercado norte-americano, que é o quarto mercado para as nossas exportações, e olharmos para outros pontos do globo, onde até já temos relações, para onde essas empresas possam vir a exportar. Outros pontos do globo, como assim? A União Europeia tem olhado agora ainda mais para a China? Acha que será um erro? A América do Sul, a África, são países que podem acrescentar mercados aos mercados das nossas empresas. Então posso concluir, ou podemos todos concluir, que neste aspecto da resposta a dar a uma situação económica muito complicada estão alinhados? Liana? Nós podemos concluir que ambos temos mais a dizer sobre isto que Luís Montenegro disse até agora. Falemos então da habitação, porque apesar de tudo têm aí uns pontos em comum, mas divergem na forma de lidar com o mercado. Pedro Nuno Santos, porquê é que defende que é melhor tentar corrigir o mercado, nomeadamente na questão das rendas, e não travá-lo, como pretende o Bloco de Esquerda? Bom, antes de mais, queria dizer, porque eu via na SIC há pouco que eu não posso falar de habitação, queria dizer-vos que nós, há 5 anos atrás, lançamos o maior programa de construção pública desde o programa de erradicação de barracas, e algumas das inaugurações que Luís Montenegro, de casas, Luís Montenegro e Pinto Luz têm feito, são casas que foram lançadas por nós e por um programa que eu lancei que se chama Primeiro Direito. Ou seja, Mas que é? São aquelas casas que podem andar até aos ciganos? É que se for essa, são casas que estão sabendo bem entregues, muito bem entregues. Opa. Deus me livre. não aceita a crítica de que a sua gestão da pasta nos 4 anos em que a teve foi um fracasso? O trabalho que eu comecei há 5 anos, que agora está a dar resultados, porque Luís Montenegro ainda há pouco tempo foi entregar casas em Oeiras, Pinto Luz entregou no entroncamento. Se este trabalho que eu iniciei tivesse iniciado 20 anos antes, nós estaríamos em muito melhor situação hoje. E por isso é que não tenho a menor dúvida que o que é central numa estratégia da habitação é nós aumentarmos a oferta, e isso passa pelo Estado assumir parte da sua responsabilidade no aumento da construção pública. Já lá vamos, mas falemos das rendas. Mas não é o Estado que tem que construir, pá. Quem tem que construir são os privados. A única coisa que o Estado tem que fazer é desburocratizar a construção. É isso a única coisa. Porquê é que acha que a abordagem do Bloco de Esquerda a este problema é completamente errada? Há medidas que no papel ou nos discursos soam... Ele tem razão, porque as medidas do Bloco de Esquerda é tetos às rendas. Isso só vai fazer com que saiam casas do mercado. Só vai fazer isso. Bem, mas depois têm problemas de aplicação, de aplicabilidade prática. Desde logo, nós não conseguimos garantir que num contexto em que os preços do imobiliário são tão altos, que não vai haver retirada de imóveis do mercado de arrendamento para o mercado de venda. Tem razão no que está a dizer, ele tem razão. E num mercado também de grande informalidade, também não conseguimos facilmente garantir que não vamos ter pagamentos por fora acima do teto. Mas Também tem razão no que está a dizer. Tem completamente a razão. há uma coisa que nós sabemos. A proposta do Bloco de Esquerda e de Mariana Mortágua, se tivesse o sucesso que a Mariana Mortágua apregou-a, há pelo menos um problema que não resolvia, que era o número de casas disponíveis para os jovens. O grande problema que temos hoje em dia é a oferta de casas. Não há casas, não há.
Tem que se construir. Construir o mais rápido possível. E como é que se faz isso? Dando incentivos para a construção. Jovens, para pessoas que estão à procura de casa. Porque a proposta do Bloco de Esquerda não resolve um problema maior que nós temos, que é falta de casas para arrendar ou vender Tem razão no que está a dizer, tem razão. à classe média. Mariana Mortágua, tem aqui uma proposta para 80 mil casas nos próximos, até ao final da legislatura, mas também tem para as rendas limites, tetos às rendas, limites ao alojamento local, fim de benefícios fiscais. Estas opções podem ou não piorar o problema em vez de o resolver? Ao assustar os investidores? Os investidores estão a piorar o problema. Casas não acrescenta. Um dos problemas Pode retirar. é a especulação imobiliária. Enquanto as pessoas não conseguem pagar a sua casa, há fundos imobiliários em Portugal com rentabilidades acima dos 2000%. E eu não percebo qual é o problema disso. A partir do momento que fazem uma boa gestão, é legítimo. Eles fizeram um investimento, tem que ter o lucro disso. Enquanto o PS e o PSD discutem inaugurações de centenas de casas no âmbito de um programa Não são de centenas, construção são de milhares, Ah, pois. sejam. Mudam a vida daquelas Pedro, pessoas. eu queria acabar. E que são muito importantes e que eu apoio, e acho que a construção pública é muito importante. Obrigado. Mas não tem que ser pública, tem que ser os privados a construir, porque são os privados que são mais eficientes. Quanto apostas não, quanto é que vocês acham que naquelas casas que foram inauguradas, a roubalheira que não houve ali, houve roubalheira até de chega, de dinheiro desviado, houve de certeza, é políticos que mexem naquilo, políticos são habituados à roubalheira. Enquanto discute a inauguração dessas casas, os preços das casas, agora, que as pessoas estão agora a pagar em Portugal, aumentaram 9% em 2024. Mas isso é porque há uma falta de oferta. Não há oferta. Se não há oferta, os preços sobem. É inevitável. Porque é que os bloquistas não recebem esta merda? Quando tu tens uma procura muito alta e uma oferta muito baixa, os preços disparam. Tens que ter oferta, tens que incentivar a construção. Ou seja, 4 vezes o que aumentaram na zona euro. A construção Porque não há oferta. tem 2 problemas. Ela não é feita a tempo. O programa Primeiro Direito, que foi aqui mencionado, foi lançado em 2018, foi lançado com 26 mil casas até 2024. Em setembro de 2024, estavam 1.700 casas no mercado. Entretanto, a meta passou para 2026, depois de 2026 passou para 2030, neste momento já são... Mas isso é normal. Políticos a fazer promessas, há sempre derrapagens tanto no orçamento como no prazo. Agora, dizer que as casas públicas são boas. Não são boas. Casas públicas não é bom, porque é dinheiro do Zé Pagador de Imposto que vai para fazer casas que depois servem para fazer desvios. E depois é a corrupção que é. As casas vão para os amigos, para os meus militantes, para os familiares. É corrupção, basicamente. necessidades de 56 mil casas e nunca... Está a misturar tudo. E, não estou a misturar absolutamente nada. 26 mil casas é no programa do PRR até ao final de 2026. Absolutamente nada. As metas foram andando para a frente à medida que o tempo ia andando para a frente. O que quer dizer uma coisa, o ritmo da construção, embora a construção pública seja muito importante, o ritmo da construção não é compatível com as necessidades hoje de habitação de quem hoje precisa. Por isso é que eu digo, tem que saber o incentivo à construção. E como é que é esse incentivo? Desburocratizar a construção ao máximo, tirar os IVAs, tirar tudo o que seja taxas e taxinhas e dar incentivos à construção. E quanto mais incentivos houver, mais gente vai construir, é certinho. E depois também tem o problema da propina para o político, que é, se não der a propina ao político, ele engaveta o projeto para canto, que é o que eu já vi isso acontecer tantas vezes. Precisa de uma casa e é muita gente. Eu escuso de contar aqui as histórias de falta de casa, de ausência de casa, de dramáticas, porque a SIC faz, aliás, um bom trabalho a retratar essa crise da habitação quase todos os dias. Mas o que nós estamos a dizer é que é preciso baixar as rendas. Não é só impedir que elas subam muito, é preciso baixá-las. E a proposta... Como é que tu baixas se não tens oferta? Explica-me. Tens de ter oferta. Como é que tu baixas os preços? Com oferta. Ou seja, se tu construís muito, o preço vai baixar. Enquanto não houver oferta, o preço não baixa. Nem na canetada, nem que tu escrevas assim no papel. O preço não pode subir. Sabe o que é que vai acontecer? As casas vão sair do mercado. É o que vai acontecer. Tetos às rendas. Que o Pedro Nuno Santos tanto se esforça por dizer que é impossível. Eu não disse que é mais impossível. uma vez... Não disse que é impossível. Disse que não É impossível porque as casas vão sair do mercado. A partir do momento que não compensa arrendar, as casas saem do mercado.
É para aquela velha máxima. Ai, o Paco está todo a renda e não sei o quê. Mas depois queres ir para o centro de Lisboa, onde é um sítio de ricos. Opa, por amor de Deus. Não é por estar escrito num papel de que esta merda aqui, isto aqui, se isto estiver escrito no papel, isto não pode cair, tem que ficar assim. Vai cair, é regra, é uma regra é uma regra física. Ou seja, se tu escreves no papel assim, as rendas não podem subir, o que é que acontece? As casas saem no mercado, porque não compensa arrendar. É tão simples quanto isso. Não é a solução para o problema da habitação. É mais uma vez a pedagogia do impossível, dizer que os princípios da esquerda aplicados à habitação são impossíveis. É a proposta que a Holanda, onde o Partido Socialista Holandês defendeu esta medida, tem e está a resultar. Mas olha, em Espanha não resultou, na Alemanha não resultou, porque resultou num e nos outros não resultou, quer dizer que vai resultar neles todos. Esquece, não funciona. Noutros países não funcionou, como na Alemanha ou no Canadá. Este modelo que nós estamos... Ele falou bem, noutros países não funcionou, é a realidade. Porque quando tu tabelas a qualquer coisa, o produto sai do mercado, que é o mais normal de acontecer. O tempo está a andar muito porque estou a ser muito interrompida. Não é verdade. Estão a ser contabilizados. Este modelo que o Bloco de Esquerda propõe, tetos nas rendas, com base num sistema de pontos, calculado automaticamente, com base nas características da casa, da eficiência energética, da localização, do tamanho, é exatamente o modelo que está em vigor em Amsterdão. É um modelo que resulta. Por alguma razão, os preços na zona euro subiram muito menos, 4 vezes menos que os preços em Portugal, porque há mecanismos para regular. Não, porque em Portugal não há oferta. Não há oferta. Tu tens que incentivar a construção. A partir do momento que há muita oferta, o preço vai baixar. É a regra do mercado. Estas rendas. Se resulta em Amsterdão, se o Partido Socialista na Holanda, como um país, se o Partido Socialista na Holanda defende e vota a favor desta medida, depois o Partido Socialista em Portugal... Mas depois as casas saem no mercado, eu aposto que saiu muita casa do mercado, eu aposto. Diz-nos que isso não é possível e, portanto, as pessoas vão ter que viver com os preços das casas a subir ou sem casa. Não, tens que incentivar a construção. Quanto mais se construir, mais casas vai haver no mercado. Opa! Nós tivemos um problema nos últimos meses, porque já há algum tempo que os preços da habitação vinham a cair até ao primeiro trimestre de 2024. O Governo adotou um conjunto de medidas que aparentemente são bondosas, mas como não foram a isenção do IMT ou do imposto de selo, que nós não queremos reverter, mas que, como não foram acompanhadas de investimento no lado da oferta... É o que eu estou a dizer, tem razão. Como não há oferta, o preço disparou ainda mais. Tem razão no que está a dizer. Colocaram um problema grave sobre depressão e os preços aceleraram. E aceleraram de tal forma que comeram totalmente o benefício do IMT, do imposto de selo. E, portanto, na realidade, nós temos mesmo que aumentar a construção. E é por isso... Tem toda a razão no que está a dizer, toda a razão. Que nós precisamos de um fluxo de financiamento contínuo para financiar a construção de casas. Para quê? Para que depois... Mas esse financiamento não tem que ser público, tem que ser os bancos a financiar a construção. Que é para isso que os bancos servem, para vender dinheiro. As autarquias possam construir casas. Não é assim, não. Porque quando são autarquias a financiar, as autarquias vão ter o dedo mais para um lado que para o outro, que é se é para o meu amigo, ou para o meu familiar, ou para o militante, ok. Não é para os outros que se foda aos outros. Não, tem que ser. Os bancos vão financiar e aí tudo bem. O privado vai lá, pede dinheiro e constrói a casa. Agora, quando é o Estado, o Zé paga imposto a financiar casas para os ciganos e morar. Não, nada disso. Para venda a preços controlados às pessoas da classe média ou renda num regime de renda resolúvel em que as pessoas vão pagando renda ao longo de uns anos e ao final desse período podendo pagar um valor residual e adquirem a casa. Esta é a forma mais eficaz e, na realidade, o país hoje... E aí que entram também os dividendos da Caixa Geral de Depósitos. Exatamente. Para aplicar quanto? Para criar quantas casas, em quanto tempo? Para financiarmos, nós não queremos... Também acho mal, porque o dinheiro que o Estado recebe da Caixa Geral tem que ser investido em infraestrutura. Não é dar casas a quem é coitadinho, não é ser infraestrutura. Dar-lhe um valor, até porque o custo de construção vai variando, mas aquilo que dizemos é que os dividendos da Caixa Geral de Depósitos que forem sendo distribuídos ao acionista Estado, 2024 estamos a falar de 800 milhões de euros, se nós continuarmos a ter algumas centenas de milhões de euros por ano,
podemos financiar muita construção para a classe média, não apenas para a população mais carenciada. E Portugal hoje constrói muito pouco. Já construiu mais de 100 mil casas. É possível nós construirmos mais e construirmos mais rápido. O Bloco de Esquerda não tem verdadeiramente uma solução para aumentar o parque. A única preocupação do Bloco de Esquerda é com os preços. Isso é verdade, eles a solução para construir mais não deram nenhuma, isso é a realidade. Na realidade, pode trazer efeitos perversos mais graves, como a retirada de algumas casas do mercado. Já falei nisso, porque se tu não podes aumentar o preço, tu não estás a ganhar dinheiro e vais retirar a tua casa do mercado. Porque além do risco de teres a casa toda destruída, ainda tens o risco de não ganhar dinheiro. Rendimento. Eu aproveito, aliás, para contestar esta ideia. Primeiro, a construção Isso aconteceu em outros países, aconteceu no Canadá, por exemplo. É uma solução a longo prazo, não é uma solução agora. Mas o problema da habitação é um problema de longo prazo. Porque tu nunca na vida vais ter esse problema resolvido agora, nunca. Podes escrever isso em pedra. E isso não vai estar resolvido nem hoje, nem amanhã, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Não vai, esquece. Dizer que eu tenho que conseguir. Vamos concluir este tema, por favor. Dizer que se conta com a construção para baixar o preço das casas é o mesmo que dizer às pessoas que hoje não conseguem pagar uma casa porque ela custa mais que o salário, desistam. Mas a realidade é essa a realidade. Hoje quem quer quem quer alugar uma casa barata ou comprar mesmo, tem que levar com os preços que estão hoje. Porque o problema só vai ser resolvido no mínimo a 5 anos. E já estou a ser generoso. No mínimo a 5 anos. Porque não vão conseguir. Nós temos de dar uma resposta hoje às pessoas. Mas como? Olha, façam barracas. É a resposta que podes dar. Ou então diz assim, olha, arranja 3 empregos que assim já consegues pagar uma casa. Opa, que resposta é que vais dar a alguém se não há oferta de casas? Não há oferta. O problema está no lado da oferta. Esse é o grande problema. Resposta que na Holanda funciona. Tetos nas Mas aqui não vai funcionar porque o povo vai tirar as casas do mercado. Opa. rendas. Diz-me que foge para a informalidade. Como é que se faz o subsídio à renda? Também foge para a informalidade. É e nós aprovámos uma lei no Parlamento para dizer que os estudantes que não conseguiam aceder ao subsídio à renda podiam denunciar o seu senhorio e ter acesso ao subsídio à renda. E o PS votou a... Mas aí estás a dar mais poder ao inquilino. E o inquilino já tem muito poder porque ele destrói a casa. E se não tiver bens, o senhorio agarra-se a nada porque não tem nada para se agarrar e ainda tem que arranjar a casa. Porque lá está, porque algum iluminado se lembrou de destruir a casa a troco de nada. Oh. Por favor. Aliás, o PS tem no seu programa medidas para combater as casas informais, precisamente dizendo se o inquilino tiver o poder de, denunciando o seu contrato ilegal, de poder ter um contrato de 5 anos, dando-lhe essa segurança, o inquilino tem o incentivo para fazer essa denúncia. E se souber que em todo o lado as rendas têm tetos máximos, razoáveis... Mas isso só vai fazer com que as casas saiam do mercado. Porque se não compensa ter a casa arrendada, ou seja, o arrendamento é um negócio. Se tu tens um custo de 300 e tu arrendas por 300, onde é que tu ganhas dinheiro? Só ganhas as chatices. É uma casa a menos no mercado. Essa é a realidade. Os anti-especulativos têm interesse em fazê-lo e não há o poder da especulação. Mas neste momento não há o poder da especulação. Neste momento o que existe é falta de oferta. Não há oferta. Vai-me dizer que as casas ficam vazias. Eu não acredito. E eu, se fosse eu punha a casa vazia. É preferível ter a casa vazia do que arrendá-la com o risco de me arrebentarem a casa toda e não ganhar dinheiro. Acredito que alguém deixe uma casa vazia porque só pode cobrar 600 em vez de 1000. É a realidade, porque tu tens o risco de te arrebentarem a casa toda e não conseguires ir cobrar o conserto da casa à pessoa, porque a pessoa pode não ter bens nenhuns. É a realidade. Eu conheço várias pessoas que são assim. Várias. 1.500. Vai-me dizer que vão para a informalidade. Pode-se combater a informalidade. Vai-me dizer que vão para o alojamento local. Pode-se combater o alojamento local. O Partido Socialista tem propostas para isso. Até digo mais. Eu preferia, se eu tivesse casas assim para arrendar, preferia tê-las no alojamento local, porque dá muito mais dinheiro. O alojamento local dá muito mais dinheiro. E, portanto, não há nenhuma razão para que não faça aqui aquilo que se faz na Holanda. Repique final para fechar o tema. A Mariana tem aqui um ponto e que tem a ver com o tempo, a transição até nós termos um parque público com dimensão. Mas à espera 8 anos. Eu acho que a solução do Bloco de Esquerda é errada. A nossa solução... É super errada. Tabelar preços de renda. Isso é super errado, mas muito errado mesmo. É financiar, é apoiar o arrendamento, com o apoio extraordinário ao arrendamento que nós criamos, e o Porta 65, arrendamento jovem. Aliás, deixe-me dar esta notícia. Este governo, o Iru demorava 2 meses a responder
no que diz respeito ao Porta 65, com este governo passou a demorar 7 meses. Hoje, ao dia de hoje, há muitos jovens portugueses que estão finalmente a receber os apoios de setembro. O que ela está a falar das rendas é um discurso populista, é um discurso de agradar às massas. Eu percebo isto do lado dela. E o discurso dele também é um discurso de agradar às massas, não da parte das casas, mas da parte de eu vou dar isto, eu vou dar aquilo. Isto é um discurso de agradar às massas. De uma só vez. Foi preciso haver umas eleições para que o governo da AD se conseguisse finalmente pagar o apoio ao arrendamento de jovens que estavam à espera desde setembro para receber o apoio ao arrendamento. Portanto, sem tabular rendas de má memória para muitos portugueses. Não. Sem tabular rendas. Vale a pena usar esse Deixa-me argumento. terminar. Só que aí ela usa, acho que não temos que Mariana, chegar deixa-me aí. terminar. Sem tabular rendas, aquilo que nós podemos fazer para diminuir os custos das famílias no acesso ao arrendamento é com o apoio à renda e com o Porta 65 arrendamento jovem, que nós queremos reforçar e alargar. E temos pôr os contribuintes a pagar subsídios, todos os contribuintes, inclusive os mais pobres, a pagar subsídios à renda, que são subsídios a preços especulativos, é a resposta do Partido Socialista. Aliás, eu sou contra por o contribuinte a pagar essa merda. Agora, os preços das rendas não são especulativos, é o preço de mercado. É o preço de mercado. Se houver mais oferta, o preço vai baixar. É o preço de mercado. Que me diz que medidas de esquerda que foram possíveis noutros países, que respeitam os princípios da esquerda constitucionais de acesso à habitação, são impossíveis. Retirou casas do mercado. De certeza, eu aposto. Retirou casas do mercado. Noutros países trouxe problemas, diminuiu o estoque em arrendamento. Não é verdade, está a resultar noutros países. Vamos deixar essa verificação de factos para depois. Temos 5 minutos até ao final. Mariana Mortágua foi muito crítica recentemente em relação a Pedro Nuno Santos por causa da posição que ele assumiu em relação à área da imigração. Ele foi acusado pelo Bloco, também até dentro do PS, de ceder ao discurso da direita e assumiu uma posição que considera que é mais próxima do governo. O Bloco de Esquerda continua a defender a manifestação de interesse, mesmo depois do sistema ter entrado em colapso, com centenas de milhares de pessoas à espera, denúncias de abusos, de máfias, de situações em que estavam a explorar esse vazio. Porquê recuperar este mecanismo e como evitar o caos? Porque não cedemos a um princípio básico. Quem está em Portugal deve poder regularizar-se e é assim que integramos as pessoas. E não cedemos a esse princípio. Nós falamos muito. Mas lá está, estás a incentivar que empresas de tráfico humano venham para Portugal, que é para legalizar imigrantes. Esse é o incentivo que estás a dar. Sobre princípios neste debate, sobre o princípio da esquerda, a forma como a esquerda resolve a crise da habitação, a forma como a esquerda redistribui riqueza, taxa as grandes fortunas. E este também é um princípio... Mas não é para taxar grandes fortunas, só elas vão-se embora. As grandes fortunas que tu falas trazem riqueza para aqui, gastam dinheiro aqui. Se tu taxas as grandes fortunas, elas vão-se embora. É a realidade. Não abdicamos. E o PS está a atrair a esquerda? O PS está a abdicar desse princípio. Está a abdicar desse princípio em nome de um outro. A manifestação de interesse, que foi uma lei que o PS fez, está correta. Quer dizer, quem está em Portugal tem que encontrar um mecanismo de regularização. Perguntam-me, funcionou bem? Não. A AIMA funcionou bem? Foi um desastre. Foi um desastre administrativo. Mas o princípio e a lei está correta. Porque a ideia de que nós vamos ter uma via verde em que as empresas vão buscar só aqueles imigrantes que precisam, e a prova que precisamos é que 100 mil, pelo menos, para a construção virão, é que ao lado dessa via verde há uma via amarela, que são intermediários e engareadores privados que fazem entrar pela porta do cavalo aquilo que não entra pela porta da regulação. Já falei nisso, isto é uma realidade. Há empresas especializadas em legalizar imigrantes ilegais. Eu já falei disso. E há uma linha vermelha que são as máfias, porque as pessoas chegaram a Portugal para trabalhar e simplesmente não têm forma de se regularizar nem de ter os seus documentos. E isso é o pior que nós podemos fazer, quer do ponto de vista prático, quer do ponto de vista dos princípios daquilo que achamos que deve ser uma política de acolhimento e direitos humanos. Esta nova posição de Pedro Nuno Santos é uma forma de responder ao problema ou de tentar não perder votos para os partidos mais populistas que têm feito deste tema uma bandeira, Pedro Nuno Santos? Não, antes de mais, fazer um parênteses a propósito deste tema, porque hoje assistimos, mais uma vez, o Governo a ultrapassar a linha daquilo que é aceitável na República, a um Governo de gestão. E, portanto, hoje assistimos a uma ação de propaganda despodurada, a mais uma, que serviu não só de propaganda e de ataque ao Governo anterior do Partido Socialista, numa matéria onde é possível construir-se consensos. Até porque, no plano de ação do atual Governo,
muitas das linhas deste plano de ação são de continuidade com aquilo que o governo anterior vinha fazendo. Eu próprio, mais recentemente, assumi posições e apresentámos propostas que vão também em linha com algumas das preocupações do governo da AD. O que quer dizer que hoje nós tivemos um governo com um discurso sectário numa matéria onde é possível construir pontes. Porque o Partido Socialista, aquilo que defende é a imigração regulada. E a imigração regulada não respeita apenas os que já cá estão, respeita quem vem. A manifestação de interesse fez sentido durante um período em que havia uma procura muito grande por parte do mercado de trabalho. Muitos setores teriam parado se não tivessem entrado os trabalhadores estrangeiros, mas a verdade é que é um mecanismo. Quando eu falo que a imigração em massa veio por causa do mercado de trabalho que estava a precisar de mão de obra barata, está aqui a resposta. A resposta é isto. Se não fosse a imigração, a mão de obra em Portugal tinha disparado, porque não havia gente para trabalhar. Esta é a resposta. Que hoje é desajustado. E por isso nós precisamos de ter uma imigração regulada, que dê resposta às necessidades do país, mas que também garanta que quem vem trabalhar e viver em Portugal tenha condições para ser recebido. E envolver as empresas, e nesse aspecto está, de alguma forma, alinhado com o governo. Estamos mesmo no final. A Mariana Mortágua irá fechar. Pedro Nuno Santos, é inevitável perguntar-lhe isto. O Luís Montenegro já disse que só governa se vencer as eleições. O senhor assume o mesmo ou admite mudar de ideias se tivermos uma reedição dos resultados de 2015? Eu já tive hoje a oportunidade de dizer só haverá alternativa à AD se o Partido Socialista vencer estas eleições. No ano passado, o Sr. Presidente da República convidou o partido mais votado e, por isso, nós precisamos de vencer as eleições e eu quero pedir ao povo português e ao povo e aos eleitores que votam à esquerda para não dispersarem votos. Porque nós hoje podíamos ter um governo do Partido Socialista. Olha o apelo ao voto útil. Olha o apelo. Eu já sabia que ele ia fazer essa merda. O apelo ao voto útil. Já sabia. E não ter a AD a governar se não tivesse havido a dispersão de votos que tivemos há um ano. O Partido Socialista... Mas a AD mal governou. Mal fez o que estava a fazer o trabalho correto, daquilo que eu estou a ver, o trabalho dele está a ser correto, fora o nepotismo e o usar o poder da caneta para benefícios pessoais. Em termos de baixa de impostos, é o correto, é o correto. Ele só teve lá um ano e já mandaste-te abaixo. Perdeu por apenas 50 mil votos, o Bloco de Esquerda teve 280 mil votos e é muito importante que esta dispersão não aconteça e por isso eu quero pedir aos portugueses o voto no Partido Socialista para que nós possamos construir o futuro a partir de já. Quer que responda a isto? O voto no Bloco reforça a direita ou pode reforçar uma solução de esquerda após as eleições? Pedro Nuno Santos acabou de fazer um apelo para ficar à frente do PSD. Nós sabemos que o primeiro lugar não termina nada. Tivemos o primeiro lugar do PS na maioria absoluta, passado um ano, acabou o governo, foi há um ano. Tivemos o PSD. Eu tenho que terminar. Mas é importante para depois podes responder logo. Mas eu responderei logo. Temos de terminar. Mas não aceito interrupções. O PSD ficou à frente e isso não impediu instabilidade. Aquilo que Pedro Nuno Santos está a dizer quando diz que quer ser o mais votado e que espera uma viabilização do PSD é que tem uma bala de prata. Que a bala de prata de Pedro Nuno Santos é Luís Montenegro. E, portanto, está à espera de governar com o apoio ou pelo menos a viabilização de Luís Montenegro, está à espera de governar para resolver a crise da habitação com um programa que não tem nenhuma medida diferente daquela que foi tentada até agora, e está à espera que a pessoa, Luís Montenegro, que Pedro Nuno Santos diz todos os dias que não é confiável, lhe dê confiança para governar com base no seu apoio. Mas e o Bloco? Era a minha pergunta. E eu entendo que a estabilidade que o país precisa faz dizendo a verdade. E dizer a verdade às pessoas é só baixamos o preço da habitação com tetos nas rendas e é o Bloco, e são os deputados do Bloco que conseguem... Isso é mentira. Isso é tudo mentira que estás a dizer. Fazer isso na Assembleia da República. E quem diz baixar os preços da habitação, diz taxar as grandes fortunas para ter uma política de redistribuição. Isso também é falso, porque as grandes fortunas vão-se embora e aqui acaba em desemprego. Porque o que mexe muito a economia é as grandes fortunas. Aquilo que tu chamas grandes fortunas, não é? Eu sei lá que valor é que estás a falar. O quê? Para ter grandes fortunas é quem tem 100 mil euros? Isso não é grandes fortunas. Não. Diz respeitar quem trabalha por turnos para seguir o salário. Há ou não disponibilidade para assinar um acordo, se tal for possível? Há sempre. Ela quer é o tacho. Ela quer é o tacho. Obrigada, Mariana Mortágua. Pedro Nuno Santos, a última palavra era de Mariana Mortágua. Quem formou o governo há um ano passado foi a AD, apesar da esquerda ter mais votos que a AD. Mariana Mortágua, é por isso que nós não podemos correr o risco desta vez. A instabilidade... O Bloco consegue mais facilmente influenciar um governo do PS do que um governo da AD. Portanto, sem governo do PS não há cá política de esquerda em Portugal. Quem fica à frente não
resolve. Não Foi assim determinou há um até ano. agora. Não diga Foi ao assim país há que a um sua ano. bala de prata é Mariana, Luís foi assim há um Montenegro, ano. porque isso não é A credível. esquerda teve mais Não votos vamos que a falar AD. em cima de um A outro. esquerda Pedro teve Santos. mais votos que a AD, Vamos falar em cima mas foi a AD que formou o governo. Não podemos correr esse risco. Era suposto ser a Mariana a terminar, mas temos mesmo que terminar porque os nossos 30 minutos já fecharam. Muito obrigada, Pedro Nuno Obrigado. Santos. Mariana Mortágua. O que eu vejo aqui é que o Bloco de Esquerda começou bem na cena da guerra, eu concordo plenamente com aquilo que ela disse, mas espalhou-se ao comprido na cena das casas e na cena do taxar grandes fortunas. Porque se tu metes limites às rendas, primeiro vai haver uma fuga de casas do mercado, porque se não vale a pena arrendar, o arrendamento é um negócio, se não vale a pena arrendar, as casas saem do mercado. E depois tu taxas as grandes fortunas, que eu nem sei de que valor é que ela está a falar, o quê? 100 mil euros é uma grande fortuna? Não é, 100 mil euros não é uma grande fortuna. Se tu taxas as grandes fortunas, as pessoas vão-se embora. E aqui o mercado gira muito com essas pessoas. Deixa de girar e vão pessoas para o desemprego. Isso é um erro crasso. Pensar que tirar dinheiro de quem é rico é boa solução, não é. Isso é um erro crasso. Já se sabe que é um erro crasso. E também quem pensava que da extrema esquerda ia haver grande coisa, enganou-se. Eu já sabia que da extrema esquerda não ia haver grande coisa. O PS até tem umas ideias fixes. Quando ele fala na habitação que tem que se construir mais, é uma realidade. Tem que se aumentar a oferta. Enquanto não se aumentar a oferta, não saímos do buraco que estamos de rendas caras e casas caras. O problema de Portugal é a falta de oferta. E já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, subscrevam. Até à próxima. Fiquem bem.